Graça e paz, abençoados. Graça e paz, tá findando o sábado, não é? Vamos fazer um estudo, abençoados? Vamos fazer. Então eu estava aqui com as minhas coisas, não é? E a gente vai fazer um apostolado, tá? Vamos ler aqui, deixa eu ver as minhas anotações, onde foi que eu deixei. Deixa eu verificar aqui, achei. Calor, hein, abençoados? Calor hoje. Muito bom calor, adoro. Hoje eu não vou engasgar. Então, amanhã é domingo, hein, abençoados? Amanhã é dia de louvor e adoração. Amanhã eu não vou à igreja. Eu não vou, abençoados. Mas a gente tá lá, olha, Rua Oratória, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, tá bom? Número 5008, se você desejar estar no ministério, Graça Apostolada, abençoados. Se o seu coração está desejando ir até o ministério, vai, abençoados. A gente só vive uma vez, amém? E a Igreja de Cristo é uma só, onde Ele é o cabeça, não é? Abençoada, a gente vai trazer aqui um estudo hoje, com a graça de Deus, será revelada a vocês. Eu oro em nome de Jesus, que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, ela será revelada a vocês. Eu estou crendo e eu estou falando e eu estou confessando. Amém? Então todos digam amém, tudo será para a glória do Senhor. Não fique só no desejo, abençoados, né? Porque tem coisas que a gente pode fazer, não é? É como eu estou aqui fazendo uma obra para o Senhor. São coisas que a gente pode fazer, abençoados, né? Eu aprendi a graça todo dia me é revelada, não é? Estou deixando de ser menina, estou crescendo na graça e resolvi levar esse evangelho nosso que é maravilhoso e você vai crescer na graça e no conhecimento, tá? A gente vai aqui, abençoados, tema desse evangelismo aqui, tema dessa ministração, 2 evangelhos, há 2 evangelhos na Igreja de Cristo. Será que tá certo haver 2 evangelhos? Bom, Deus é soberano e Ele deixou aí alguns ministros da circuncisão, não é? Ministros esses que não tiveram a revelação, porque a graça, ela foi dada, a revelação da graça de Deus foi dada ao apóstolo Paulo. Inclusive eu estou fazendo um estudo, tá bom, abençoados? Na semana aí, não é? Às vezes estou aqui, às vezes estou na praça, às vezes estou aqui, acolá, enfim. Mas é hora de um modo, hora de outro, mas pregando a graça. Graças a Deus, oh, graças a Deus. Ai, abençoado, como eu sou feliz fazendo esse trabalho. Nossa, como eu sou feliz, abençoado, como eu sou feliz. E aí, abençoados, hora eu tô aqui, hora eu tô acolá, né? Hoje eu tô aqui, hoje eu tô aqui. E a gente vai fazer um estudo sobre 2 evangelhos. Eu não sei se infelizmente, né, abençoados, porque Deus é soberano e Ele fez todas as coisas, não é? Então, se tem igrejas aí com outro evangelho, não é? Que não é o evangelho da graça de Deus feito em Cristo Jesus. Não, abençoados, não é a sã doutrina. A sã doutrina é tudo em Cristo. Não é no batismo, não é na Santa Ceia, não é no monte, é tudo em Cristo. Tudo foi feito em Cristo. Estamos depois da morte e ressurreição de Jesus. Amém? Hoje o tema é 2 evangelhos. 2. Há 2 evangelhos, hein? E a história hoje se repete. Os antepassados era o evangelho da circuncisão. E a história hoje se repete na Igreja de Cristo. Há quem às vezes ainda lê textos abençoados e ele não consegue enxergar. Ele lê o texto e fala, mas essa palavra não é para nós, essa palavra é para os judeus. Ele está na letra e ele não tem a revelação. Há palavras que é para os judeus, é verdade. Mas há palavras que somos para nós mesmo, para nós gentios.
E hoje os filhos de Deus não estão conseguindo discernir a revelação. Não estão com o apóstolo Paulo, eles estão com Pedro, eles estão com o Tiago, eles estão com o João, não é? Então, a graça tá com Paulo. Não há outro meio, abençoado. Tem que ser com Paulo. Ah, mas porque se são 4 apóstolos, a gente tem que estar na igreja dos 4 apóstolos. Vai dar confusão. E Deus não é Deus de confusão. Alô? A graça de Deus, Atos 9, Paulo caiu do cavalo a caminho de Damasco, Cristo pegou ele, o ressuscitado, não foi Jesus de Nazaré. Pegou Paulo e anunciou a graça de Deus para o apóstolo Paulo. Vamos lá, aos 2 evangelhos. E você que está querendo aprender, você vai aprender. Você vai aprender. Se você vai um dia para a igreja somente de Paulo, aí já é com Cristo. Aí já é com o Espírito Santo, aí já não é com nós. Tem muita gente que está entendendo a graça, mas não vai sair da sua igreja, às vezes porque tem um cargo, às vezes porque, meu marido vai aqui, eu não quero separar do meu marido, eu não vou nessa igreja aí porque é longe, mas meu marido está aqui e eu vou para aí, como assim? Então tem muita gente que fica nessa, não é? Mas aqui eu tenho muitos anos, o pastor já é meu amigo, a pastora aqui é minha amiga. Então se você pensar desse modo, não vai completar o gozo do apóstolo Paulo, a alegria, não é? Do apóstolo Paulo. A gente vai falar isso. Paulo, ele disse, né? Completar o meu gozo com a mesma maneira, com o mesmo modo de pensar. Na igreja do apóstolo Paulo não tem muitas coisas. E a gente vai falar sobre isso, tá bom? E aí, abençoados? E daí que nós não somos judeus, nós somos gentios, tá bom? Vamos começar então, abençoados, ler o nosso evangelho? Vamos lá então, vamos estudar? Para a gente não se estender muito, vamos para os livros de Gálatas, tá bom? Vamos lá para as cartas do apóstolo Paulo, não é? Paulo tem 14 cartas, Paulo escreveu 14 cartas de Hebreus a Romanos, de Romanos a Hebreus, não é? Então, 10 cartas para a igreja e 4 cartas ministeriais, não é? 1ª e 2ª Timóteos, 1ª e 2ª Timóteo, deixa eu ver se eu lembro, né, abençoados, para mim não falar errado, ó. 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão, certo? E aí, a gente vai começar aqui pelo livro de Gálatas. Vamos lá, abençoados. Fechou aqui. Romanos, Gálatas 2, 2 evangelhos. O tema é 2 evangelhos. Eu não quero sair do foco, abençoado. Não quero sair do foco. Eu também tenho que aprender a evangelizar. 2 evangelhos. Este é o título, este é o tema. Gálatas 2. Vamos lá? Claro que vamos começar com o apóstolo Paulo. Gálatas 2. Vamos ver aqui. Romanos. Coríntios. Olha, já acabou minha água. Trazer uma garrafa quando eu tiver. Gálatas. Trazer uma garrafa quando eu tiver falando, ministrando, né? E aí, abençoados, olha aqui, Gálatas 2, perdão. Gálatas 2, versos 6 e 7 e 8 e 9. Nós vamos ler, tá bom? 2. Vou começar aqui, ó. Paulo vai falar. E quanto àqueles que Paulo falou aqui, abençoados, olha lá, é o Pedro, é o Tiago e é o João, viu? E quanto àqueles que pareciam ser influentes, que foram os primeiros a aparecer, não é? Paulo veio depois, Paulo veio bem depois. A Bíblia, abençoados, ela é uma cronologia. Então, lá em Atos, as igrejas primitivas, né? Lá em Atos 2, a gente vai ler já.
E aí foi cronologia. Aí Paulo aparece em Atos 9. Aí Paulo começa a anunciar a graça de Deus, porque Paulo caiu do cavalo, porque o Cristo, né, pegou ele lá, caminho de Damasco. Paulo, agora você vai anunciar. Paulo, por que me persegues? Então ali começa a revelação para o apóstolo Paulo. Do Cristo ressuscitado, não do Cristo, não de Jesus de Nazaré. Vamos ler o texto. Gálatas 2, verso 6, Paulo falou: e quanto àqueles que pareciam ser influentes, qual tinha sido no outro tempo antes da cruz, não é? Com Jesus de Nazaré ainda em sua carne vivo. Não importa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que nada pareciam ser influentes, nada me acrescentaram. Ou seja, Paulo disse, nada acrescenta esse evangelho de vocês, nada me acrescenta, e vocês também não me acrescentam em nada, porque eu recebi a graça de Deus feita em Cristo Jesus. 7. Pelo contrário, viram que o evangelho da circuncisão, viram, quem viu? Eles, Pedro, né, João, Tiago, Pedro. Pelo contrário, viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro, o da circuncisão. Viu aí, abençoado, que já tem 2 evangelhos, um da circuncisão e um da incircuncisão. 8. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado, Paulo para o apostolado da incircuncisão e Pedro para o apostolado da circuncisão. Pois Deus que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também em mim com eficácia para os gentios. Nós somos gentios ou nós somos judeus? Logo, se nós somos gentios, se vocês entendem, abençoados, se vocês entenderem que nós somos gentios e não judeus, se vocês entenderem que há 2 evangelhos, um da circuncisão, que é da carne, e outro da incircuncisão, que é o do Espírito, então vocês vão saber entender a graça de Deus. Vocês têm que entender que há 2 evangelhos. Vocês têm que saber que Paulo foi o mestre dos gentios, enviado, não é? Para os gentios. Vocês têm que entender isso daí. A graça foi revelada ao apóstolo Paulo. A graça não foi revelada nem para Pedro, e nem para João, e nem para Tiago. Então, se vocês continuarem com estes ministros, se vocês continuarem com esses ministros, vocês continuarão com o ministério do apóstolo Paulo em oculto. 9. Quando conheceram a graça que me fora dada, Paulo falou. A graça foi dada a Pedro? Não. A graça foi dada a João? Não. A graça foi dada a Tiago? Não. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, né? João, que eram consideradas colunas, quantas igrejas hoje não é considerada aí a coluna do evangelho, né? Da circuncisão. Da incircuncisão, não. Da incircuncisão somos nós e ainda não alcançamos a graça de Deus. Agora, abençoada, ela está crescendo. O evangelho do apóstolo Paulo está crescendo, graças a Deus. Tem bastante igreja pregando a graça. Bastante igreja, graças a Deus. Paulo continua falando. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Cefas, né, que é Pedro e João, que eram consideradas colunas, estenderam-nos a mão direita em sinal de comunhão, a mim e a Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios. Paulo está conosco. Eles fossem a circuncisão, ou seja, Pedro, João e Tiago foram a circuncisão, o primeiro evangelho antes de Cristo.
o evangelho da circuncisão, segundo a carne. Aquele evangelho abençoado que precisa subir no monte, que precisa batizar, que precisa jejuar. Esse é o evangelho primitivo, antes de Cristo, antes de morte e ressurreição. Este é o primeiro evangelho. E esses três aí, eles andaram com Jesus de Nazaré vivo ainda em sua carne. Por isso, eles andaram e Jesus ele fez desses homens ministro do quê? Da circuncisão. Estamos falando de dois evangelhos. E o segundo evangelho era para todas as igrejas, que é o evangelho do apóstolo Paulo. Por quê? Porque não estamos mais na lei, estamos debaixo da graça. E debaixo da graça estamos com Cristo ressuscitado, não mais com Jesus de Nazaré. E debaixo da graça estamos com o apóstolo Paulo. Paulo não estava naquele tempo. Só esses ministros que andaram com Jesus de Nazaré aprenderam o que Jesus de Nazaré ensinou para eles. Nós vamos verificar isso. Então, todos os povos hoje, judeu e gentios, devem viver este evangelho da incircuncisão. Mas infelizmente naquele tempo, no outro tempo, eles eram a coluna, eles eram fortes. E eles ainda continuam fortes aí, eles não arredam não, hein? Eles sabem da graça, hein? Não ministram. Não ministram a graça. Todos os povos, judeus ou não, tinham que estar nesse evangelho da incircuncisão, o ministério do Cristo, o ressuscitado. O ministério da incircuncisão, aquele que não sobe no monte, aquele que não batiza, aquele que não jejua, aquele que não faz santa ceia, aquele que não faz nada para a carne. Vamos lá, em 1 Coríntios 3:10. Vamos ver o que Paulo está falando. 1 Coríntios 3, verso 10. Segundo a graça, Paulo falou. Segundo a graça que me foi dada. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, Paulo. Por que Paulo pôs? Pela vontade de Paulo? Não. Segundo a graça que me foi dada, segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor. Paulo pôs, porque o Cristo pegou ele no caminho de Damasco, falou, Paulo, agora é você. Eu não estou mais com eles, não. Agora eu estou dentro deles. Agora você vai ministrar para eles. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. E como estão edificando a igreja de Cristo? Como Paulo? Não, porque Paulo não colocou muitas coisas dentro da igreja. E esses ministros, eles colocam muitas coisas dentro da igreja de Cristo, onde Cristo é o cabeça. O evangelho hoje, abençoados, a gente tem que crescer. A gente tem que crescer. A gente tem que deixar de ser um menino em Cristo. A gente tem que crescer, prosseguir para a perfeição. A igreja de Cristo hoje não pode estar associando a igreja com toalhinha, com caneta, com copo com água, com caneta ungida, com um copo com água, com toalhinha. A igreja de Cristo hoje não pode estar edificada nessas coisas. Tem que deixar de ser menino em Cristo e crescer. Abençoado, esses dias eu estava pensando, eu penso muito nas coisas do Senhor e muitas coisas o Senhor me fala durante o meu dia. Os meninos em Cristo, né? Algumas ovelhas hoje entram dentro da igreja, foram muito mal acostumados. Eles já entram dentro da igreja, querendo revelação. Não querem revelação do reino de Deus. Eles querem revelação. Eu vou na igreja hoje que eu vou ver se... Eles querem revelação para ver se tem emprego para eles, para ver se o casamento dá uma melhorada, para ver se eles arrumam um emprego, para ver se eles recebem uma cura. Eles querem revelação para a carne. Eles não querem revelação das coisas do reino de Deus. Eles querem revelação
para as coisas terrenas e carnais. Vou abençoar. Dentro do ministério do Paulo não tem isso, abençoado. Os crentes foram mal acostumados com isso. Eles querem que os ministros de Cristo adivinhem a vida deles. Então, se vocês querem adivinhação, então vocês têm que entrar em outro lugar, abençoado. Em pessoas que lê cartas, em pessoas que mexem com feitiçaria, em pessoas, né, aquelas ciganas lá que pega a sua mão e lê a sua mão. Então vocês têm que ir para outro lugar, não para a igreja de Cristo, não. A igreja de Cristo não tem, abençoado. Não, a igreja de Cristo não tem essas coisas. Aí o Filho de Deus chega lá, entra no apostolado do ministério do Paulo, em vez de crescer em graça, continua menino, porque foi mal acostumado nas igrejas por aí, não é? Aí eu vou atrás de revelação, porque eu quero saber como é que está a minha vida, então vai pedir para alguém ler carta para você, pessoal. O ministério apostolado, não. O ministério graça e apostolado não tem. Não tem. Aqui você é edificado com coisas melhores. Prossiga para a perfeição, que a novidade de vida chega para você. Alô, a novidade de vida está chegando para você. Deixe de ser menino em Cristo. Eu creio, por isso eu falo que a palavra do Senhor não vai voltar vazia para Ele. Então, o povo gentil é o quê? O povo gentil é um povo que não vivia da lei, nem da graça. Hoje nós somos gentios que recebemos a graça e o apostolado. Hoje é um povo só, judeu e gentil. A graça é para um povo só, judeu e gentil. A graça do apóstolo Paulo recebeu. A graça que o apóstolo Paulo recebeu. Revelada pelo Cristo. Ressuscitado, não pelo Jesus de Nazaré. Então Paulo falou, o evangelho de vocês nada me acrescentou. Vocês não me acrescentem nada. Porque o evangelho da graça, abençoados, ele é superior. Ele é a aliança superior. A primeira aliança, que era o evangelho da circuncisão. O evangelho do segundo pacto. A segunda aliança, que está com o apóstolo Paulo, é o evangelho superior à primeira aliança. E todos ainda estão na primeira aliança. Sem a revelação. Vamos lá. 1 Coríntios 14, 20. 14, verso 20. Irmãos, não sejais menino, Paulo falou. Irmãos, não sejais menino no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Aqui você vai ficar adulto no entendimento. 2 Coríntios 4, 3. Vamos ver, Paulo continua falando. 2 Coríntios 4, verso 13. E temos, portanto, o mesmo espírito. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos. Nós cremos e também falamos. Paulo falou. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Fé no que, abençoados? Fé em toalhinha? Fé na caneta ungida? Fé no copo com água? Alô? Temos, porém, o mesmo espírito de fé no que vem do Cristo, no que foi feito em Cristo. Como está escrito, criei, por isso falei, que você vai receber a graça. Filipenses 2:2. Vamos continuar com o apóstolo Paulo. Filipenses 2:2. Nada pode calar. Nada pode calar um adorador. Filipenses 2, verso 2. Completai, Paulo falou. O nosso ministro, hein? O seu ministro. Seu ministro não é Pedro. Seu ministro não é Tiago. O seu ministro abençoado não é João. Ah, mas todos eles pregaram alguma coisa alô, debaixo de um apostolado, com um apóstolo, com um mestre, com um profeta, porque sozinho vocês não vão conseguir. Eu recebi a graça de Deus através de um profeta, através de um mestre, através de um apóstolo. Sozinha, lendo a Bíblia,
Muito difícil. Filipenses 2:2. Completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando as mesmas coisas. Paulo falou. Então, complete a alegria do apóstolo Paulo, que é o seu apóstolo, com o mesmo modo de pensar do apóstolo Paulo. Não com as toalhinhas. Penso que Paulo não se alegre, não está se alegrando disso dentro da igreja de Cristo. Penso que Paulo não está se alegrando. Paulo, se estivesse aqui, não estava alegre com os discípulos dele. Graças a Deus, com nós pode estar, porque nós recebemos a graça de Deus. Na nossa igreja, na igreja do apóstolo Paulo, no MGA, não tem essas coisas. Toalhinha, copo com água, caneta ungida, não tem. Os ministérios em graça não tem, porque estamos debaixo do apostolado do apóstolo Paulo, onde ele colocou o fundamento e outro edifica sobre o fundamento que Paulo colocou. Nós não acrescentamos tais coisas. Então Paulo falou, completai a minha alegria. Penso que Paulo não está alegre com alguns irmãos dele, não é? Bom, então, abençoados, esse evangelho da circuncisão que Paulo citou lá em Gálatas 2:6, não é? 6, 7 e 8, é o evangelho da circuncisão, o evangelho primitivo, o primeiro evangelho. 1 Coríntios 3:10. Vamos lá? Vamos continuar lendo. 1 Coríntios 3:10. 3, verso 10. Eu já li, não é? Segundo a graça que me foi dada, pus eu, olha lá, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. E como é que estão edificando a igreja de Cristo? Porque a igreja de Cristo é a igreja do apóstolo Paulo. A igreja de Cristo, onde ele é o cabeça, onde Paulo foi enviado para os gentios, que somos nós. Como é que estão edificando a igreja? Com batismo? Com jejum? Com monte? Com toalhinha? Com caneta? Com copo com água? São várias coisas abençoadas que colocaram dentro da igreja de Cristo. Coisas que Paulo não colocou dentro da igreja de Cristo. Vamos ler ali em Atos. Bíblia, papel e caneta. Bíblia, papel e caneta. Depois vocês conferem os textos. Vamos em Atos 2. Veja que Atos 2 ainda não tinha Paulo, hein? Nós vamos falar um pouco sobre Pedro. Atos 2, verso 37 e 38. Vamos ler 2 versículos. Atos 2, livro de Atos escrito. Primeiras, aqui está cheio de histórias, aqui está cheio de obras, não é? Aqui eram as primeiras igrejas, não é? Após a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Começa aqui o livro de Atos, onde Lucas escreveu, não é? Então, Atos 2 está cheio de histórias e cheio de obras, onde Paulo, a Bíblia é uma cronologia, abençoados, ó. Atos 2 nós vamos ler. Paulo aparece mais à frente em Atos 9, quando caiu do cavalo Cristo, o ressuscitado, revelou para ele a graça. Aí a gente vai começar à frente, Romanos, né, Gálatas, 1 Coríntios, 2, tal. Então aí a gente vai começar com as cartas do apóstolo Paulo, tá bom? Com a revelação. Então a revelação vai vindo devagarzinho. Hoje é sobre os 2 evangelhos, amanhã é sobre o batismo, depois é sobre a Santa Ceia, e assim você vai entendendo. E depois é porque Paulo raspou a cabeça, e depois porque Paulo batizou alguns, e porque depois Paulo disse, não, batizei, Paulo fez alguns batismos, mas depois ele foi recebendo o evangelho da incircuncisão. Parar por aqui, não vou prosseguir, senão a gente se perde. Atos 2, verso 1. Então a gente vai conversando sobre tudo isso. Um pouquinho, um golinho a cada dia. Não perca as ministrações, o evangelismo que eu estou fazendo sobre o livro que é o ministério de Paulo. Vocês vão aprender muito. Atos 2, né? Atos 2, vamos ler aqui, abençoados mais uns 3 versículos. Atos 2, 37 e 38. Atos 2. 37, olha.
38 eu vou ler, olha. Disse-lhes, né, as primeiras, né, o povo ali estava se convertendo ali, né, eram as primeiras igrejas, né, estavam saindo do judaísmo, né, porque aí já tinha virado a moeda, né, já era com Cristo ressuscitado, porque lá, se você voltar à Bíblia, ó, né, ali vai ter os livros históricos, né, abençoados, não contém a graça de Deus, Mateus e o Velho Testamento, tem Mateus, Marcos, são livros históricos, não contém a graça de Deus, não é? Lá em João foi que, aqui ó, em João 19:30, e depois a gente parte para Atos, não é? Então lá atrás, né, então já virou a moeda aqui, já começaram aqui a igreja, eles vão começar aqui agora a falar da graça de Deus, não é? Agora é o Cristo, Jesus de Nazaré ficou lá atrás, porque em João 19:30, certo? Aqui nós estamos no livro de Atos. Então eles estavam nas primeiras igrejas aqui, então eles agora iam ministrar em suas igrejas sem Jesus de Nazaré. Falou, 19:30 ali, morto e crucificado. E hoje no novo e vivo caminho, no novo pacto, depois de Cristo, depois da morte e ressurreição, Cristo o ressuscitado. Atos 2:38, disse-lhes Pedro, olha lá, aqui eles já não estavam mais com Jesus de Nazaré, mas aprendeu antes da cruz, já aprenderam com Jesus de Nazaré. Paulo não andou com Jesus de Nazaré. Quem andou com Jesus de Nazaré, vivo ainda em sua carne, foi o Pedro, o João e o Tiago. Então o que eles ouviram e o que eles aprenderam e o que o Jesus de Nazaré ensinou a eles, eles colocaram na igreja deles. E até hoje tem gente copiando e fazendo o mesmo que eles. Em Jesus de Nazaré. Não saíram ainda de lá atrás, não prosseguiram. A cruz parece que passam direto da cruz, né? Nós não, nós saímos daqui, estamos aqui, sendo edificados pelo apóstolo Paulo. Olha lá, as primeiras conversões, eram as primeiras igrejas. Atos 2:38. Disse-lhe Pedro, arrependei-vos a cada um, vós seja batizado. Disse-lhes Pedro, né? Pedro falou para os discípulos dele. Nós não somos discípulos de Pedro, pessoal. Nem de Jesus de Nazaré, nem de João, nem de Tiago. Somos de Paulo. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebei o dom do Espírito Santo. Veja que ele está pedindo para seus discípulos se arrepender para ser batizado, não é? Batizado nas águas. Veja que este evangelho era o único que existia até aí, porque até aí ainda não tinha sido revelada a graça para eles, porque Paulo só vai aparecer mais à frente em Atos 9, nós estamos em Atos 2. A Bíblia é uma cronologia, vocês têm que andar abençoado. E os filhos de Deus hoje ficaram lá atrás, porque os ministros da circuncisão tá ainda nas igrejas, aplicando o batismo com água. Então só havia este batismo. Mais à frente chegaria a revelação com o apóstolo Paulo. O assunto é 2 evangelhos. Este é o primeiro evangelho, o evangelho da circuncisão, o evangelho de batismo, o evangelho para a carne, o evangelho primitivo, um dos primeiros. Há 2 evangelhos. Mateus 28, vamos para o livro histórico, Antigo Testamento, hein? Vamos voltar um pouco lá atrás. É Paulo que vai anunciar a graça para nós, pessoas. Vamos lá? Mateus 28. Mateus 28. Lucas, depois foi Lucas. Aqui, pessoal, achei. 28, versículo
Mateus 28, versículo 16. Olha, vamos para o livro de Mateus, não é? O livro histórico onde Mateus escreveu. Capítulo 28, verso 16. Olha, os 11 discípulos, 11 porque aqui o Judas já tinha se enforcado. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte. Veja que aqui no evangelho da circuncisão, o evangelho primitivo, um dos primeiros, não é? Olha lá, tinha monte. Na graça tem monte, Maria? Não, o evangelho da incircuncisão é o evangelho do Espírito. Não tem monte para nós subir, não. Alô, é nós e o Espírito Santo abençoado. Não tem monte para a gente invocar o nome do Espírito Santo, não. Alô? Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe tinha indicado. Vou ler tudo, tá? Vou ler 17. Quando ouviram, adoraram, mas alguns duvidaram. Quantos não duvidam? Que evangelho que é esse aí? Quantos não duvidam da manifestação do Espírito Santo abençoado? Tem todo tipo de ovelha, né? Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se a Jesus, falou-lhes, dizendo: me dado todo o poder no céu e na terra. Tá, então vamos ficar aqui. Então, tá vendo, abençoado? O evangelho da circuncisão a quem? Aos discípulos dele. Quem? Cefas, Pedro, Tiago e João. Paulo não era discípulo de Jesus de Nazaré. Marcos 16, 16. Vamos para o livro de Marcos? Marcos, também outro contador de história, escreveu, viveu naquele tempo. Marcos 16, 16. Aí Jesus falou. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado, Jesus também abençoado cumpriu lei. Jesus também se batizou em sua carne. Jesus de Nazaré, ministro da circuncisão. Ele mesmo disse: eu não vim para revogar a lei, eu não vim para acabar com a lei. Ele mesmo disse: eu vim para cumprir a lei. E assim ele fez, e assim ele ensinou os discípulos dele. Nós não somos discípulos de Jesus, não estávamos naquele tempo. Esse evangelho de circuncisão não é para nós. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, né? Então, quem crer e for batizado será salvo. Hoje na nova aliança é condenado? Quem não é batizado? Não, porque pela graça sois salvos. E não há nenhuma condenação em você. Vamos ler isso aqui, abençoados, né? Vamos ler aqui Romanos 8, tá bom? Portanto, agora o quê? Veja que lá antes, né? Antes da cruz. Vamos prosseguir para a perfeição, depois da cruz, as cartas do apóstolo Paulo. Portanto, agora o quê? Nesse novo pacto, depois da cruz. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Vocês estão em Cristo. Só porque vocês foram batizados? Não, porque pela morte de Jesus Cristo nós estamos em Cristo. Os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, não é? Então, não há nenhuma condenação em nós. Aqui um tempo, antepassados, nós estamos no novo pacto. Depois, agora com Cristo ressuscitado. Quem crer e for batizado, tá vendo? Até aqui também Jesus fez o que? Vocês têm que se batizar. Então, vocês têm que se batizar. Então, aqui circuncisão. O evangelho da circuncisão. 16. E disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, foi o evangelho que eles pregam hoje. Olha lá, o versículo 15, né? E disse-lhes, Jesus falou para eles, olha, para os ministros dele, né? Para o Pedro, para o Tiago e para o João. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, a eles foi confiado esse evangelho abençoado. Mas para nós, Paulo está com os gentios. A eles foi confiado esse evangelho em outro tempo abençoado. Em outro tempo, antes da cruz, antes do Cristo
ser crucificado. Antes da morte de Jesus era este evangelho. E agora, Maria, o evangelho do apóstolo Paulo, da incircuncisão. Porque parece que Cristo veio para o madeiro, veio e não serviu para nada, então não é. Segunda Timóteo. Vamos para Timóteo. Vamos ver o que Paulo falou aqui. Segunda Timóteo, tá? Segunda Timóteo verso 8 e 9, a gente vai ler. 8 e 9. Portanto, não te... 2 Timóteo verso 8 e 9. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa comigo das aflições do Evangelho, né? Segundo o poder de Deus. 9. Que nos salvou e chamou. Alô, Paulo falou. O Evangelho que nos salvou pelo batismo? Não. Que nos salvou. Que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Alô. O Evangelho que nos salvou, não segundo as nossas obras, não segundo o batismo em água, mas segundo o seu próprio propósito. E a graça que nos foi dada em Cristo. A graça foi dada, abençoado, de você ser salvo pelas águas? Não. A graça que foi dada em Cristo, não nas águas. Jesus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, não por obras, não pelo batismo em águas, não é? Então a gente vai ter aqui também, abençoados, olha, Efésios 2, verso 8. Não pelas águas mais. Este é o Evangelho da graça. Você está ouvindo o Evangelho da graça de Deus. Efésios 2, verso 8. Pois é pela graça que sois salvos. É pela água? Paulo falou. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Fé o quê? Nas águas? Que as águas... Porque você mergulhou nas águas, aí você não vai mais... que você não está mais sobre uma condenação? Não. Você não está mais em condenação, porque nenhuma condenação há mais em você, nesse novo pacto. Porque em Cristo não há mais nenhuma condenação em você, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Fé na toalhinha? Fé na caneta? Fé no copo com água? Fé nas águas da piscina? No rio? Não. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, porque isso não vem de vós. A salvação não vem de vós. Você pode fazer o que você quiser, abençoado. Salvação não vem de vós, é um dom de Deus. Não das obras, para que ninguém se glorie. Ai, agora eu estou salvo porque eu me batizei. Não das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feituras suas, pois somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Isso sim é uma boa obra, anunciar a graça de Deus para os filhos de Deus, os quais Deus preparou para que andássemos nela. As boas obras para que andássemos nela, no Evangelho da incircuncisão. Então a gente vai pular aqui para Romanos 11, 3, tá bom? A gente vai finalizar com isso aqui, com uma fala do apóstolo Paulo, tá? Romanos 11. Romanos 11, verso 13. Convosco, Paulo falou, convosco falam os gentios. E enquanto for apóstolo dos gentios, e você como apóstolo dos judeus,
E você, abençoado com o apóstolo que ministrou para os judeus, e você com o apóstolo da lei, e você com o apóstolo da circuncisão, e você com o evangelho primitivo. Podia estar em novidade de vida, não é? Se ouvir a Paulo. Convosco falo os gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, graças a Deus, temos um apóstolo da incircuncisão. Glorificarei o meu ministério. Paulo falou, convosco falo os gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Graça e paz, abençoados. Que a graça de Deus lhes seja revelada. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Um excelente sábado, um excelente fim de tarde, tá bom? Então a gente volta com um livro, tá bom? Um outro dia. Fiquem debaixo da graça do apostolado. Amanhã tem culto de adoração ao Senhor. Amanhã é domingo. O culto de louvor e adoração, ele começa às 18 horas, tá bom? Então é isso. Graça e paz, abençoados. Beijo carinhoso para vocês, irmãos em Cristo.